Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Estou aqui na Capela Sistina, porque hoje nós falaremos sobre o renascimento cultural e científico. Então, bora comigo! Agora falaremos sobre a expansão do Renascimento, porque outras burguesias vão querer usufruir também do movimento da arte renascentista. É importante que vocês entendam que a expansão do Renascimento é fruto de uma outra expansão, a expansão marítima comercial europeia, as grandes navegações, porque isso vai provocar um deslocamento do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. Logicamente, né, essas outras burguesias vão querer usufruir da arte, terão mecenas em outras regiões da Europa, a não ser apenas na Itália. Ok, turma? Portugal, destaque para Camões, os Lusíadas. Narra a epopeia marítima portuguesa, sobretudo a viagem de Vasco da Gama às Índias. Espanha, Cervantes, livro, tá? Dom Quixote. Um fidalgo da Mancha, que de tanto ler cavalaria, tanto ler a Bíblia, um dia acordou louco, achando que era um cavaleiro medieval, e saiu para lutar contra o demônio, e está lutando, toma demônio, toma seu demônio. Aí chegava um cara perto dele e dava um pau nele. Cadê um pau nele? Mas bateu um Don Quixote. Aí o cara falou, rapaz, você está louco, você está matando minhas ovelhas. Olha que crítica. O homem medieval é tão ignorante que era capaz de ver o demônio até numa pura ovelha. E também lutava contra os gigantes, né? Seus braços gigantes que eram os moinhos de vento. Tá? É uma grande crítica a esse pensamento medieval, ignorante, místico, teocêntrico. Mas olha que obra fantástica. Ele também critica a burguesia, o individualismo burguês, através de Sancho Panza. Só pensa nele, é egoísta. Então ele percebia que se por um lado aquele mundo medieval precisava morrer de vez, com a ignorância, com o misticismo, ele também percebia todo esse egoísmo e esse individualismo da burguesia demonstrado na figura de Sancho Panza, né? Alguns valores legais para ele estavam se perdendo, o amor, o respeito. Tá? Uma obra muito rica. Belezinha? O Don Quixote aí. No final ele volta à realidade e quando ele volta à realidade, Don Quixote morre. Então a morte de Don Quixote é a morte da Idade Média, da Idade das Trevas, né? Os renascentistas vão chamar o período anterior a eles de Idade das Trevas, né? Precisam superar as trevas através do quê? Do conhecimento, da razão, da ciência. Então a morte de Don Quixote é a morte dessa ignorância aí. Belezinha? Na Inglaterra, dois destaques. Thomas More escreveu Utopia. É um livro. Essa obra é uma obra mais crítica. Apesar do Renascimento não ser um movimento anticlerical, algumas obras pegaram mais pesados. A Divina Comédia, do Dante Alighieri, já citei, né, o Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, lá na Holanda, e Utopia. Utopia, do Moros, é uma obra que ele idealiza uma sociedade perfeita, justa e igualitária, sem a propriedade privada, onde as leis eram poucas e justas para todos os homens. É coisa até hoje está difícil, tá? E ele vai chamar esse lugar de lugar nenhum. É uma ilha, ilha de lugar nenhum. Então ele vai usar o nome da ilha para fazer um jogo de palavras, um trocadilho, tipo assim, olha, como chama a ilha? Lugar nenhum, não é? Então, em lugar nenhum a sociedade é justa. Em lugar nenhum a sociedade é igualitária. Em lugar nenhum um homem não explora o outro homem, nem existe propriedade privada. Então ele usa esse jogo de palavras para criticar a sociedade que ele vive. Porque onde que é bom? Em lugar nenhum. Então a sociedade que ele vive não é como lugar nenhum. Legal, genial, né? Uma coisa muito bacana que poucos conhecem, né? Mas estamos aqui para ajudar só a expandir a cultura e o conhecimento. A inspiração dele foi o Brasil. Na época, século XVI, tinha uma obra que fazia muito sucesso na Europa, que era Terra Brasilis. Que é uma obra que retratava a beleza do Brasil,
a riqueza, a natureza, a fauna, a flora, tá? E era uma obra muito famosa, um best-seller da época. Então ele viu o Brasil meio que como esse Eldorado aí, esse lugar de pessoas puras, que não havia sido ainda contaminadas pela ambição do homem, tá? Então o Brasil, né, e a obra Terra Brasilis acabou servindo de inspiração para Thomas More escrever Utopia. E o outro gigante da Inglaterra é William Shakespeare, né? Escrevia obras para o teatro, tragédia, comédia, história, tal como na Grécia só usava atores, não tinha atrizes, e inspirava-se muito nas tragédias gregas. Quem já assistiu a minha aula sobre Grécia Antiga ou cultura grega, quando eu conto a tragédia greco-romana de Pirimitisbe, fica claro a influência dessa tragédia para ele escrever Romeu e Julieta. Também vai usar a mesma tragédia para fazer Sonho de uma Noite de Verão, só que transforma numa comédia. Então Shakespeare busca inspiração na cultura greco-romana, nas tragédias clássicas, ambientadas, logicamente, no início da Idade Moderna. E sempre trabalhando com temas imortais, né? O amor, o medo, a ganância, a traição amorosa, a traição política, né? Seus temas são a tragédia, a comédia e a história. Por isso que quando assistimos, né, uma adaptação das obras de Shakespeare, hoje em dia, parece ser uma obra atual com nomes diferentes, Macbeth, Hamlet, mas porque os temas de suas obras são temas imortais, né, temas que perduram até hoje em dia em nossa sociedade. E para fecharmos, vamos falar também, pessoal, um pouco dos cientistas aí. Houve um grande avanço na ciência nesse período, homem estimulado pela razão, pelo conhecimento, tá? Bem, temos 3 destaques que vão defender a teoria do heliocentrismo. Heliocentrismo, o Sol é o centro do universo. Planetas e astros giram em torno do Sol. Lembrando que para a Igreja Católica, na época, a Terra era o centro do universo. A Igreja Católica ela adotou a tese de um grego antigo chamado Ptolomeu. Para Ptolomeu, a Terra era o centro do universo, o geocentrismo, Terra no centro. Cuidado, hein? Não foi a igreja quem criou essa tese, não. Foi o Ptolomeu, a Igreja Católica apenas adota a tese de Ptolomeu. Então, quais são os 3 destaques do heliocentrismo? Copérnico, obra das esferas celestes, tá? Polonês não chegou a ser perseguido pela Inquisição, apesar de seu livro fazer parte do Índex. Galileu aperfeiçoou o telescópio, comprovou Copérnico, obra Diálogos. Só que o Galileu foi levado para a Inquisição e para não ser queimado, Galileu negou suas teses no tribunal da Inquisição. Turma, Galileu não negou as teses por achar que estava errado. Negou para não ser queimado, para não virar carvão. Entendeu? Lembra que ele disse baixinho assim, ó? Mas que move, move. Tipo assim, para a igreja a terra não movia. Eram os astros que moviam em torno da terra. Para ele não. A terra move-se sim, move em torno do sol aí, tá? Mas como já era mais experiente, uma idade mais avançada, não, tranquilo. Ah, tá bom, vai, tô errado. O centro é a terra, não é o sol. Tá, tudo bem. Turma, tá? Foi condenado à prisão domiciliar, continuou seus estudos escondidinho ali. Outro destaque é o Giordano Bruno, mais jovem, impetuoso, foi levado para a Inquisição. Morro queimado, mas não nega minha tese. Idealista, morreu queimado, infelizmente. Então, Copérnico, Galileu e Giordano Bruno, os 3 defendiam a tese do heliocentrismo, tá? Também eu chamo atenção para o Kepler, movimento elíptico dos astros, né, das leis de Kepler que vocês tanto estudam, tá? E tanto gostam. Falópio, que descobriu a função das trompas uterinas. Veja bem, não dá para descobrir isso sem dissecar um cadáver. A Igreja Católica ela não permitia a dissecação de cadáveres. Os corpos dos mortos eram intocáveis. Mas essa galera aí, Michelangelo, o Leonardo da Vinci principalmente, não podia ver um morto, defunto, né? Não podia ver um morto para dissecar. O Falópio, dissecaram, bem escondidinho ali, tá? E também William Harvey e Miguel Servet, que descobriram os
o sistema da circulação pulmonar e sanguínea pelas artérias. Outra descoberta fantástica para a ciência. Turma, o que é importante vocês fixarem? O Renascimento, ele não nega Deus, mas agora existe uma razão e uma ciência explicando as coisas do mundo. A Igreja Católica perde o monopólio de apenas ela explicar as coisas do mundo. Você pode seguir a explicação religiosa ou pode seguir a explicação científica, tá? O homem agora está no centro do mundo. Nós somos capazes de entender e de transformar as coisas do mundo. Um beijo para todos e até a nossa próxima aula.